Graças a paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma devocional do Senhor, a sua vida, o seu coração. Mas antes de irmos para a palavra de hoje, vou pedir que você se inscreva no canal de nossa igreja, nos ajude a alcançarmos o número de 1000 inscritos. Assim as nossas transmissões de culto serão muito melhor, terão uma qualidade excelente. Eu vou pedir também que você ative o sininho de notificações, pois toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser informado desse vídeo. E eu vou pedir também que você dê um like ainda nessa mensagem, assim você vai nos ajudar na divulgação do canal e vai permitir com que esta palavra chegue a muitas outras pessoas. Mas vamos ao texto de hoje. O texto de hoje se encontra em João capítulo 2 e quero ler do verso 1 ao 11 a palavra do Senhor, que diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Enche os potes com água, e encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo, disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que o convidado já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Louvado seja Deus por esse texto. O primeiro milagre em si de Jesus, o milagre que Jesus realiza ali em Caná da Galileia, e ele realiza num casamento. Isso é muito simbólico, porque bem sabemos que a família sempre foi um plano, um projeto de Deus, e a humanidade com o pecado se perdeu neste projeto de Deus chamado família. E é interessante que nós vemos aqui Jesus realizando o seu primeiro milagre em um casamento, restabelecendo assim a boa saúde da família, fazendo com que essa família não passasse uma grande vergonha, porque no contexto, caso a bebida ou a comida viesse a acabar, essa família seria considerada uma família ali que não era uma boa anfitriã, na verdade teria cometido o queçase, que isso significa que eles teriam profanado a cidade. As cidades eram conhecidas em si pelas suas festas, e uma festa que fosse muito ruim marcaria de uma forma negativa a cidade. Mas nós vemos aqui, interessante, que Jesus ele realiza um milagre não permitindo que essa família passasse por uma grande humilhação. E qual foi o milagre que Jesus realizou? Jesus realizou o milagre de transformar a água em vinho. Como nós lemos aqui, pelo contexto, sabemos que Jesus foi convidado para uma festa, juntamente com a sua mãe e seus discípulos, porém, nessa festa, nós vemos ali que acabou o vinho. Uma tragédia anunciada, as pessoas sairiam daquela festa falando muito mal, porque aquele anfitrião não foi cuidadoso, não preparou a festa direito, de uma forma adequada, e cometeu então uma grande abominação ali naquela cidade. Mas é interessante nós pensarmos, por que será que acabou o vinho? Nós podemos pensar, queridos, que talvez esse vinho tenha acabado porque talvez a família não tivesse recurso suficiente para comprar vinhos à vontade.
Então nós observamos que talvez eles tivessem poucos recursos e os recursos não permitiam que eles dessem continuidade na festa. Eu quero pensar que em muitos casais, em muitas famílias até mesmo de poucos recursos, muitas vezes eles passam por essa situação que hoje nós podemos interpretar um pouco diferente desse contexto. Afinal, vinho na Bíblia significa alegria, e nós vemos aqui que o vinho acabou. Isso demonstra que acabou a alegria, e nós podemos saber e podemos perceber e trazer isso para os dias de hoje, que muitas famílias de poucos recursos, muitas vezes fazem com que eles percam a alegria de viver, acabem o vinho deles, talvez por uma situação difícil financeira, talvez por um imprevisto, talvez por um acidente, enfim. Uma família de poucos recursos muitas vezes passa por um momento que é muito triste, muito difícil. Isso faz com que a alegria da casa então perca-se. Mas é interessante nós sabermos que feliz é esta família que, ainda que tenha poucos recursos, que tenha Jesus Cristo nessa família, porque Jesus estando nessa família, Jesus vai trazer de volta a alegria àquela família, visto que Jesus, ele supre todas as nossas necessidades em glória. Então, mesmo que uma família não tenha muitos recursos, é importante que ela tenha um recurso principal, e o recurso principal se chama Jesus Cristo. Nós podemos pensar também que talvez tenha acabado o vinho neste casamento, porque talvez as pessoas ali foram displicentes, talvez eles não se prepararam adequadamente, fizeram de uma forma corrida aquele casamento, como muitas vezes, muitas famílias nos dias de hoje fazem as coisas muito corridas. Você já observou como nós temos falta de tempo em nossos dias? Como é difícil, queridos, termos tempos para todas as coisas que nos surgem no decorrer do dia. Nós observamos que as pessoas elas trabalham muito, nós observamos que as pessoas gastam muito tempo no trânsito, pessoas gastam muito tempo fazendo tarefas de casa, e às vezes então isso acaba tirando o tempo, e podemos dizer que muitas vezes essas famílias vão vivendo uma vida de uma forma improvisada, e aí quando nós estamos fazendo muitas coisas, mas não estamos curtindo a nossa família, quando nós estamos curtindo os nossos, então nós percebemos que a alegria se esvai. Mas louvado seja Deus por essas famílias que mesmo em meio à correria tem Jesus Cristo presente, porque também quando faltar esta alegria, Jesus ele vai trazer esta alegria. Jesus vai fazer com que essa família consiga se perceber, consiga com que essa família tenha mais tempo para si. Então, o mais importante para qualquer tipo de família é ter Jesus presente no lar. E uma última coisa que eu gostaria de pensar, que talvez essa família que tenha deixado faltar o vinho, porque na verdade talvez eles foram surpreendidos por alguma circunstância. Talvez eles não estavam esperando tantos convidados e de repente veio convidados a mais do que eles estavam esperando, e isso então atrapalhou um pouco o planejamento deles, e então fez com que o vinho acabasse. Como nós podemos pensar também que nos dias de hoje acontecem imprevistos, melhor dizendo, em muitas famílias acontecem circunstâncias que elas não estão esperando, e nessa situação de improviso nós percebemos então que muitas famílias elas perdem a alegria. Às vezes esse imprevisto vem na forma de uma enfermidade, vem na forma de um desemprego, um acidente, enfim, essas circunstâncias acabam roubando a alegria da família. Mas essa família, se ela tiver Jesus, ela é uma família que ela poderá ter de volta a alegria, porque Jesus ele restabelece a alegria, porque Jesus ele socorre essa família. Jesus é presente nessa família mesmo no tempo mais difícil. Jesus está ali com eles, ajudando, sustentando, permitindo então que eles desfrutem da alegria que Jesus tem para dar à vida deles. Queridos, que bom é ter Jesus nas nossas famílias, que bom é que Jesus esteja presente nas nossas famílias, porque Jesus estando presente nas nossas famílias, quando faltar a alegria, saiba que nós temos o Jesus que é todo poderoso, que realiza milagres e inclusive pode fazer com que a alegria
brote no meio daquela família, e aquela família então vai desfrutar do milagre do Senhor, mas vai desfrutar da alegria renovada pelo Senhor. Eu não sei se você se atenta a esse detalhe final aqui do texto, que o segundo vinho, o vinho que Jesus trouxe a esta festa, foi um vinho muito melhor e superior ao primeiro. Então, por mais que famílias venham passar por dificuldades, quando Jesus realiza os milagres, a segunda alegria que Jesus traz a essa casa é muito maior que a primeira. Então, querido, se alegre por ter Jesus na sua família, porque mesmo quando vir as dificuldades, Jesus vai fazer com que essa alegria seja renovada. Então, que tal se você hoje, se a sua família hoje passa por um momento difícil, triste, se hoje você sente que está vivendo um momento onde parece que a sua família perdeu a alegria, clame por Jesus. Chame Jesus para estar presente na sua família, e Jesus é o que tem o poder para fazer o milagre de renovar a alegria na sua casa, na sua família. Clame a Ele, porque Ele está à sua disposição, esperando que você o clame para que Ele te socorra. Vamos orar para que isso aconteça? Pai querido e bendito, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos diante da Tua presença. Nós te agradecemos porque essa Tua palavra nos ensina grandes verdades acerca do Senhor e do Teu reino. Senhor, se alguma família neste tempo, neste instante, Deus, tem passado por alguma dificuldade, Deus, uma dificuldade tal, Deus, que tem feito com que essas famílias, Deus, percam a alegria. Inclusive muitas famílias talvez estejam vivendo o oposto da alegria, talvez estejam vivendo um momento de tristeza, de lágrimas, de dor. Jesus querido, eu peço que o Senhor realize milagres nestas famílias. Eu peço que o Senhor, Deus, traga da Tua alegria sobre eles. E a alegria do Senhor, que é a nossa força, Deus, há de se renovar nessas famílias. E essas famílias ficarão plenamente agradecidos com o milagre que o Senhor operou na vida deles. Abençoe, Senhor, no dia de hoje as famílias. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, o qual nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E se essa palavra te edificou, vou pedir que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.